Boa noite, pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o professor José Neto, né? E hoje nós vamos gravar uma aula muito boa, né? Muito dinâmica, que é a parte final de produção de hortaliças, aula 3, tá certo? Bem, pessoal, é, no Brasil, mais de 80 espécies de plantas são consideradas oleráceas, né? Que são cultivadas exclusivamente através de sementes. O palavra quase não saiu, viu, gente? Algumas espécies de oleracées são cultivadas exclusivamente por partes vegetativas, né? Ou seja, assexuada. Então, cerca de 70% é por semente, tá? E 30% é de modo assexuado, tá certo? Porém, existem hortaliças que você consegue ter um meio de produção dessas duas formas, por exemplo, a cebolinha e a couve, tanto por parte vegetativa quanto por semente, tá? Por ser parte vegetativa, representa uma carga genética igual a doador, ou seja, um clone, né? Então sempre preze por usar plantas vigorosas e bem produtivas como doadores. Porque assim, pessoal, quando você usa uma haste, um bulbo, um rizoma, um tubérculo, um estouro, um rebento, uma rama de uma planta, você está pegando uma parte dela, né? Então aquela carga genética que ela possui é igual à do doador, né? Então é considerado um clone, né? Então sempre que você for fazer esse tipo de reprodução, escolha o melhor couve, né? Escolha o melhor alho, escolha a melhor batata doce, os melhores morangos, né? Porque eles vão ter uma qualidade melhor, tá certo? As sementes, pessoal, elas podem ser, você pode comprar elas, né, em três categorias. As puras, né? Essa pura que não sofreu melhoramento genético ou hibridismo, ou transgenia, né? É também chamada semente crioula, né? Dentro das puras você tem tantas partes de crioulas, né? E tem as puras por não ser híbridas nem transgênicas, são cultivares normais, né? Mas elas sofreram melhoramento, né? Com o passar dos anos, foram encontrando os melhores acessos, né? Para fazer elas, tá certo? As híbridas, que são cruzamento de espécies, né? De cultivares a mesma espécie, para você ter um híbrido simples, duplo, triplo. E tem as transgênicas, né? Que são acessos que possuem genes de outras espécies de plantas, ou até de outros organismos vivos, tá? Como bactérias, enfim. Nas sementes hortaliças, a gente tem também, dentro dessas classes, né, a gente tem as sementes tratadas, né? Que podem ser tratadas com pelletização ou com tratamento de inseticidas, fungicidas, tá certo? Esses pellets, eu vou mostrar a imagem para vocês, geralmente é uma estrutura inerte. Só que hoje já tem material que permite, né, evitar que aquela semente ela germine com maior aceleração, né, com maior rapidez. Isso é importante, pessoal, porque a gente vai ver que existem dois tipos de plantio, né, de hortaliças. E a pelletização ela facilita no plantio direto com os de máquinas e implementos agrícolas, tá? Então às vezes você planta esperando a chuva, só que não chove, né? E esse pellet ele protege a semente até que tenha um teor de umidade bacana, né? Para que ela possa germinar, tá certo? E os tratamentos que a gente fala, né? Com inseticida e fungicida é para evitar, né? Que doenças de solo e pragas de solo como cupins, né? Formiga, fungos, né, bactérias deteriorem, né, ou degrade aquela semente, né, para ter a maior germinação possível. E as sementes são particularidades. Quanto maior a idade da semente, quando a semente mais velha, menor vai ser seu vigor, menor vai ser sua germinação e menor a qualidade. Professor, o que é vigor? Pessoal, o vigor é a capacidade que a semente tem de germinar e emergir e formar uma plantinha bonitinha, né, toda vigorosa, tem a capacidade de produzir fotossíntese, né? Tem capacidade de perfilhar a raiz. E germinação é a taxa, né, de germinação, né, germinação da semente, né? Por exemplo, um lote de 100 sementes, se germinou, você faz um teste de germinação, se germinou 90, então a germinação dela é 90%. Também, pessoal, preze sempre pela pureza e pela taxa de germinação. Quando você compra a semente, você consegue ver a idade dela, tá?
o teor de germinação e a pureza. O que é essa pureza, professor? Porque algumas sementes, né, elas têm restos, né, de flor, né, de casca, né? As que você compra não, né? Mas às vezes você vai fazer sementes, né? Tem como fazer semente hortaliça, então às vezes vai ter muita, como é que eu vou falar, restolhos, né? Só que as que a gente compra também tem um grau de pureza um pouco inferior, porque algumas culturas, né, você vai ter uma taxa de germinação baixa, né? Então às vezes vai ter muita impureza ali de sementes inertes, tá? Então preze sempre pelo máximo de pureza, o máximo taxa de germinação, certo? Idade, a menor idade possível. A maioria das sementes elas vêm embaladas em sacos herméticos, né, ou em latas. Isso conserva por bastante tempo. Mas mesmo assim você preza por sementes mais novas, para ter melhor vigor, tá certo? Então aqui nessa imagem, né, na primeira imagem, estou mostrando para vocês sementes, né, tratadas quimicamente, né, já vendo a coloração delas alterada, isso é tratada quimicamente ou com algum tingimento. Professor, por que trata com algum tingimento? Né? Para mostrar que aquela semente ela passou por um processo, né, de seleção. Tá? Só que a grande maioria desse tingimento, pessoal, é bactericida, fungicida ou inseticida. Tá certo? Essa toda coloridinha aí, parecendo bolinha de chumbinho, são as sementes pelletizadas. Tá vendo que elas são bem redondinhas, né? Isso é para facilitar o plantio, né, em sistemas diretos, tá certo? Embaixo mais sementes, né, para vocês verem a diferenciação dos processos, os tipos delas, né? Aqui essa terceira imagem, a primeira embaixo, você vê a semente no estado natural de Solanaceae, né? Como que elas são, certo? Então assim, pessoal, as sementes, algumas sementes têm dormência. O que é dormência, pessoal? A dormência é quando você tem o órgão vegetativo, né, utilizado na propagação, que está dormente quando não mostra nenhum sinal de reassumir o crescimento quando as condições ambientais são favoráveis, né, a esse crescimento. Quando a semente ou órgão vegetativo tem potencial para germinar ou brotar, mas não faz devido às condições ambientais desfavoráveis, dizemos que estão em quiescência ou em repouso. Um exemplo que eu posso falar para vocês de hortaliça é a semente de alface. Ela tem uma dormência causada pelo fitocromo, né, uma estrutura dela, que ela precisa de uma qualidade de luz vermelha para germinar, tá? Então, às vezes, se você não tiver essa qualidade de luz, né, na sua horta, né, tiver muita luz, elas vão germinar muito pouco, tá certo? Então, pessoal, beleza, eu passo aqui. Então, é isso, a dormência, tá? Mas a gente tem vários tipos de dormência química, física, então, mas eu não vou entrar muito nisso não, tá? Isso é assunto para outra hora, certo? Cerca de 30% das espécies de hortaliças cultivadas no Brasil se propagam por propagação vegetativa, já falei isso antes, né? Na produção comercial, como é o caso do alho, batata, bulbo, né? Quais são essas estruturas? Bulbo, bulbilho, rizoma, cormo, cormélios, tubérculos, rebentos, brotações. São as estruturas mais utilizadas para a repropagação de modo assexuado, tá? Com parte vegetativa. Então aqui tem alguns exemplos, né? O alho, que é o bulbo. Você tem o tubérculo, né? Que é a batata e o cará-inhame. Você tem o rebento, né? Que é a batata doce. E você tem o estolho, que é o morango. Então são exemplos para vocês visualizarem, né, que são meios de propagação de modo assexuado, beleza? Alguns cuidados que você tem que ter na propagação vegetativa de hortaliça, quanto à aquisição. Já falei isso na fruticultura, mas é bom repetir, né? Sempre procure adquirir materiais propagativos de produtores idôneos, pesquisando a sua origem. Nunca adquira e utilize como material propagativo estrutura vegetativa destinada à comercialização para consumo in natura, devido ao risco de se introduzir fitopatógenos na propriedade. O que isso significa? Nunca compre uma batata na gôndola, que é para comercializar, para você cultivar ela. Tá? Você tem um risco muito grande de contaminar com fitopatógenos. Porque as sementes, a gente fala batata semente, né, mas é o tubérculo. Tanto a parte vegetativa que você adquire para propagar, quanto as sementes, elas sofrem um tratamento, teve todo um cuidado para se produzir elas, tá, pessoal? Então é bem diferente.
Quando você for utilizar matéria propagativa de cultivo próprio da sua propriedade, você que fez, né? Eu falei para você tipo de semente ou parte vegetativa, proceda a seleção de talhões ou plantas uniformes, sadias, vigorosas e com desenvolvimento normal, representativas da variedade ou clone, né? Que é aquela parte que eu falei para vocês sobre a parte vegetativa ser um clone, ter a mesma carga genética, tá certo? Classifica o material propagativo de acordo com o tamanho, peso, diâmetro, forma, estágio de brotação, formação, lotes homogêneo. Plante esses lotes em separado com a finalidade de facilitar o manejo da cultura, dos tratos culturais. É aqui que a gente falou na questão, quando a gente falou de fruticultura. Ter uma lavoura uniforme, padrão, facilita muito os tratos culturais. Tá? Então aqui é a parte de implantação, né, da horta em si, questão da semeio, né? Então aqui tem uma imagem para vocês de um implemento fazendo plantio direto, né, de cebola. Então aqui você vê a cebola germinando, né? Aí embaixo você tem um semeador encanteirador, né, produzindo os canteiros. E é bacana, pessoal, porque é o seguinte, a gente vê muito aquelas hortas de desenho, né, cheio de canteiro, né? Só que é o seguinte, isso está mudando, tá? Hoje você quer fazer um canteiro, você faz, é muito simples, né? Você quer plantar direto no chão, você pode plantar direto no chão, não precisa fazer canteiro. Mas algumas culturas, principalmente as que têm produção de raiz, né, tuberosas, você precisa que o solo esteja fofo, tá? Então por isso que eu não entrei muito nessa parte com vocês, tá? Porque depende muito da cultura, então é uma coisa muito simples, mas se vocês quiserem eu disponibilizo um material complementar, como fazer e tudo mais, mas em síntese, né? Hoje é muito mais eficiente o plantio direto, tá? Você prepara bem o solo, você consegue produzir bem, tá bom? Produção de mudas, a parte semente. Você pode produzir, pessoal, tanto em bandejas de isopor, ou em bandejas plásticas, tubetes. Tem até uns saquinhos de jornal que é feito para produzir mudas, né? Para quem não quer gastar dinheiro com aquisição. Só que eu já falei, pessoal, eu só estou falando isso para vocês, para mim, na minha visão, o melhor é se adquirir mudas, tá? Porque você tem uma qualidade melhor, você não vai demandar muita tecnologia para isso, tá? Mas se você não quiser fazer, tem um sistema muito mais simples de fazer em canteiros. Então você faz um canteirinho separado, divide os lotes, né? Então nessa estrutura de madeira, eles chamam de canteirador, né? Você vai fazer as linhas de onde semear e produzir as mudas, tá? Então aí você vai colocar sementes, né, cobrir com um solo bem fofo, né? Tem alguns produtores que cobrem com pano, né, porque você mantém mais úmido e protege da água e tudo mais, tá? Da irrigação da chuva, e produz as mudas aí para você, para sua horta, tá bom? Os tratos culturais, pessoal, a gente falou bastante de trato cultural, desde a fruticultura, a agricultura, né? Só que eu tô, igual eu falei para vocês, aquele fluxograma vocês estão vendo que está mantendo viável, né? Então, só que agora eu vou falar os principais tratos culturais que nós temos, né, na agricultura, que nós não temos na fruticultura, ou que tem também em ambas, só que com algumas peculiaridades, tá bom? Tendo nos tratos culturais todas as atividades que são realizadas durante o cultivo de hortaliças, ou seja, o manejo cultural. São vários os tratos culturais realizados. A quantidade e o tipo de trato cultural varia com a espécie de hortaliça, tipo de propagação, sistema de implantação e de construção e nível de tecnologia empregado nos cultivos. Tá? Pessoal, eu não sei porquê, quando eu apresento os slides, está comendo tio, comendo acento, tá? Não foi erro meu. Eu uso o LibreOffice, eu acho que está tendo algum bug, tá bom? Mas eu vou corrigir e subir para vocês. Então, os principais tratos culturais na agricultura. Semeadura, né, ou transplante de mudas, dependendo se for por semente ou parte vegetativa. Repicagem. O que é repicagem? Repicagem é quando você vai fazer mudas, né, na sua propriedade, seja em canteiro, seja em bandeja de isopor, bandeja de plástico, você nunca vai colocar uma semente só por cédula, ou vai colocar pouquinha semente no canteiro, você vai colocar uma quantidade maior, tipo o dobro, né? Quando ela germinar, você vai repicar, tirar as mais fracas e deixar as mais fortes, tá? Por que isso é interessante? Porque você garante uma maior quantidade de
mudas viáveis, né? E não corre o risco de ficar com poucas mudas para produzir, tá bom? O desbaste, pessoal, quando você planta em covas, né? Você, por exemplo, vai plantar quiabo. Você coloca 3 sementes de quiabo, né? Quando os 3, se germinar os 3, né? A que tiver menor vigor, você vai tirar ela, você desbasta ela, tá? Escarificação nada mais é que você arejar, né, o solo próximo da planta. Isso é muito utilizado principalmente em jardinagem, né? Mas em agricultura também é feito isso, porque você permite a aeração do solo, porque o solo vai compactando com a água da chuva, da irrigação, e vai ficando compactado. Então você faz isso, você evita o crescimento de plantas daninhas, né? E permite a menor entrada de água, nutrientes para o solo, tá? Tutoramento, pessoal, nada mais é que você conduzir a planta, né? Por exemplo, um tomate em varado, já ouviu falar? Então você vai tutorando o tomate, o chuchu, você vai conduzindo ele, né? Maracujá, isso chama tutoramento, você conduzir ele, tá? Podas, tanto de ramos ladrões, guias e frutos. As podas, pessoal, para tirar ramos ladrões, eu falei um pouco da fruticultura, né? Só que na agricultura também tem os ramos ladrões, tanto na parte de cucurbitáceas, solaceais. A guia, por exemplo, tomate estourado, você tirar a guia, né, para ele não crescer muito e ficar vegetando, né, porque você quer produzir tomate, você não quer produzir folha de tomate, né. E os frutos, né, que você tira os frutos mais fracos para deixar outros mais vigorosos, né, principalmente cucurbitáceas, cereais, tá certo? O amarrio, ele faz parte do tutoramento, nada mais é que você fazer um laço de 8, né, em forma de 8, com a haste que você está usando, com o caule da planta, tá? Isso é para evitar tombamento, né? Evitar quebra pelo vento, pela chuva, tá? Então o amarrio e o tutoramento eles estão juntos, tá, pessoal? Amontoa nada mais é que você pegar solo, né, com a ajuda de um implemento ou uma ferramenta e jogar para perto das raízes, principalmente das tuberosas, né? Como cenoura, beterraba, enfim. O que isso facilita? Isso facilita com que ela aumente a absorção de nutrientes e evita o queimamento da estrutura da raiz, né? Por causa dos raios solares pode ter um esverdeamento e isso comercialmente é muito ruim, tá? Polinização, né? A gente faz muito em cucurbitácea, tipo melancia, abóbora, melão, pepino, para aumentar, né, a parte de produção. Por que a gente faz? Porque a planta das cucurbitáceas, ela é alógama, mas ela é dioica, ou seja, é dioica porque tem os dois sexos, né? Só que ela é alógama porque ela tem duas flores diferentes, tem a flor masculina e a flor feminina. E às vezes, por falta de polinizadores, você vai ter uma dificuldade de fecundar uma com a outra. Geralmente, as flores masculinas vêm primeiro e as flores femininas vêm depois. E as flores femininas, elas têm um mini melancia, um mini abóbora com uma florzinha, né? Então, facilita a diferenciação. Então, com a ajuda de um cotonete ou um dedo molhado com algodão, você vai passando e polinizando. Lembrando que quanto maior a polinização, maior a produção de semente, maior a produção de hormônio auxina e maior o crescimento do fruto, tá bom? Penteamento. O penteamento também é feito em cucurbitáceas. É a condução das hastes, né, do crescimento. Já viu que a melancia, a abóbora, ela cresce assim, né? Então você, com penteamento, tipo de pente mesmo, né? Você vai conduzindo essas hastes para que cresça na direção que você quiser, tá? Irrigação nós já falamos, né? Controle de pragas e doenças, tem uma aula só sobre isso, tá, pessoal? Extra, vale a pena vocês verem de manejo integrado de doenças e pragas, tanto plantas espontâneas, insetos, fungos, bactérias, nematóides, vírus, então, tá? Vale a pena vocês verem de novo. Cura e toalete. Essa especialmente é feita nas aliáceas, principalmente alho e cebola. A cura nada mais é que quando você colhe, você deixa expostos os bulbos no sol, né? Para perder água. Por que perder água? Para concentrar mais os seus açúcares, né? Então ela vai ficar menor, só que com mais vigor, mais firme, né? E o toalete nada mais é que a corte, tirar a parte aérea, né? Você fazer todo o esquema para vender, tá bom? São só esses então os principais que eu acho para vocês, né? Os tratos culturais nas hortaliças. Agora a gente vai falar um pouco sobre colheita, conservação e pós-colheita.
O ponto de colheita, pessoal, veja essa imagem, né? Estão uma abóbora gigante, madura, e uma abobrinha pequena. As duas são a mesma coisa, sabe? Só que o que acontece? É uma abóbora menina, né? Há uma grande número de espécies odorícolas exploradas comercialmente no Brasil. Cada espécie, variedade botânica e mesmo cultivar dentro de uma mesma espécie tem suas peculiaridades no tocante ao cultivo, o ponto que deverá ser colhido e a forma como será consumida. Então, essa questão de colheita, ponto de colheita hortaliça, é muito, como vou dizer, é muito dinâmica, né? Vocês lembram da questão do frutos climatério e não climatério? Por exemplo, o tomate, ele é um fruto climatério. Então, se você colher ele verde, ele vai amadurecer depois. No caso da abóbora, não, né? Então, tem gente que gosta de abóbora verde, tem gente que gosta de abóbora madura, enfim. Então, tem uma série de nuances diferentes em cada um, tá? Então, portanto, a espécie de hortaliça em semiatributos pós-colheita e forma como será utilizado no consumo irão definir o ponto de colheita da estrutura ou órgão vegetal. Então, essa questão tem muito a ver com o produto que você vai comercializar ou consumir. E o ponto de colheita, pessoal, corresponde ao estágio de desenvolvimento de estrutura ou órgão vegetal mais indicado para a colheita de forma a chegar ao consumidor ao melhor estado possível para a finalidade de consumo de uso desejado. Tá bom? Então, tem alguns aspectos que são muito importantes para serem observados e definir pontos de colheita em olerícolas, né? O produtor deve atentar para os seguintes aspectos no momento de definir se a hortaliça está ou não no ponto de colheita. O produto deve estar colhido com tamanho, formato, característica de espécie, né, ou variedade e adequação às exigências do consumidor. É a abóbora menina pequena que o pessoal quer, então você vai colher as pequenas, tem um padrão, tem que ter um padrão. Tá? O ponto de colheita deve permitir que o produto escolhido tenha os atributos de qualidade, cor, sabor, aroma, pessoal, estou solucionando, aroma e textura, compatível com a exigência do consumidor. Isso aí, pessoal, não vou falar muito porque a gente já falou bastante na aula de fruticultura, tá certo? O produto deve ser colhido no estágio que permita manter os atributos de qualidade especificados acima por o maior período de tempo possível pós-colheita, tá? Métodos para determinar o ponto de colheita. Existem vários métodos que se determinam o ponto de colheita das hortaliças. Os mais utilizados são os métodos visuais, físicos, químicos e matemáticos. Só que assim, pessoal, os químicos e matemáticos, eu nem vou entrar nessa, tá? Mas eu vou ficar mais nos métodos físicos e visuais, mas estou falando para vocês que existem, tá? Os métodos visuais é a questão de aspecto, cor, aroma. Vocês lembram que eu falei para vocês do abacaxi que você cheira, né? Então, algumas hortaliças você também consegue fazer isso. Métodos físicos levam em consideração a cor, como a firmeza, né, do órgão que você vai consumir, né? Então, às vezes, você vai colher um quiabo, né? Então, você vê, faz uma amostragem na pontinha dele. Se ele estiver muito duro, é porque já está passando, mas se estiver bem molinho, que é o ponto ideal, beleza? Então, aqui eu coloquei para vocês algo interessante que eu achei, tá? No material que eu utilizei para fazer ela para vocês, os principais características de ponto de colheita das principais hortaliças, tá? Então, é critério para vocês, né? Para vocês consultarem, não vou ficar lendo, tá bom? Então, atualmente é possível realizar a colheita de várias hortaliças de forma mecanizada, porém 90% ainda é realizada de forma manual, né? Então aqui eu estou mostrando para vocês colheitas feitas mecanicamente, né? A gente tem cenoura, são essas de raiz, consegue colher muito mecanizado, tá? Tomate também consegue colher mecanizado, beleza? Vamos falar agora sobre a parte de conservação pós-colheita. Um dos maiores problemas relacionados a hortaliças no Brasil é a falta de um sistema eficiente de manejo pós-colheita. Estima-se que percas que vão de 5 a 40% que produzido no campo. Vários fatores estão relacionados às perdas pós-colheita, desde as características do produto, espécie vegetal, ponto de colheita, ou estágio de desenvolvimento que estão sendo colhidas. Precariamente, né, das vias de transporte inadequadas, veículos de transporte, as embalagens, manejo inapropriado dos produtos, nas redes atacadista e varejista. Combinando com a manipulação dos produtos pelos consumidores também é uma causa. Então, pessoal, de 100% que é produzido na olericultura, 40% perde no processo pós-colheita, né? De sair do campo até chegar na gôndola e manter ali, 40% é perdido. Fora que você perde na produção mesmo, né? Por vários fatores, né? Climáticos, fatores
de adubação, praga, doença, enfim. Então vê o quanto se perde, né? Então aqui eu coloquei as principais causas, né, de perda em várias culturas oleiráceas, para vocês verem, entender como que acontece a maioria, tá certo? Mas como eu falei para vocês em pós-colheita de frutos, pessoal, para mim a melhor maneira é ainda tanto para fruticultura quanto para olericultura é manter em baixas temperaturas, né, que é o meio mais viável e mais barato. Tá? É o mais eficiente? Não é, tem mais eficiência, só que são mais caros. Tá? Então, a questão de retorno sobre o meio assim, mais caro não é tão relevante. Tá? Então, aqui eu coloquei para vocês as principais hortaliças e a temperatura ideal, de acordo com a umidade relativa do ar, né? E o tempo que ela dura em armazenagem. Eu coloquei para vocês dar uma consultada, tá? Eu achei bem bacana. E agora, pessoal, vou falar para vocês sobre punks. O que é punks? São plantas alimentícias não convencionais. O termo criado pelo biólogo Vander Philip diz respeito a plantas comestíveis que surgem de forma espontânea em quintais, terrenos, baldios e canteiros, mas que não são consumidas por falta de costume ou de conhecimento. Mas pessoal, isso aí é um termo moderno, né? Mas as punks elas eram consumidas pelos nossos antepassados, só que não foi muito difundido assim, culturalmente, vamos dizer culturalmente, né? Mas muitas comunidades ainda tradicionais alimentam dessas plantas, tá? Eu mesmo adoro algumas, que eu vou falar para vocês, né? Estima-se que existam mais de 10 mil espécies de plantas que se encaixam como punks, consideradas punks, né? Por ser considerado por muitos como plantas espontâneas, plantas daninhas, né? Elas realmente apresentam muita agressividade e produtividade. Por quê? É aquela coisa fisiológica das plantas daninhas, né? Elas conseguem crescer mais rápido, multiplicar mais rápido, produzir mais massa, tá? E elas possuem vários sabores e aromas. Eu assim, tive uma visita no Maranhão esse ano, fui passar uns dias de férias lá para conhecer. Eu comi o arroz de cuchá. É muito gostoso, pessoal. E é feito da vinagreira, que é uma punk, né? Desculpe. E é tipo prato do Maranhão, né? Então eu gosto também de mangarito, né? Taioba, gosto muito. Então, pessoal, eu separei um material muito bom para vocês lembrar, hortaliças, né? Complementar sobre as punks. Tem receitas, modos de conservação, as principais espécies. E eu acho que é bacana vocês verem que vocês estão trabalhando com essa parte de desidratação, que tem outros horizontes a serem seguidos, tá? Por exemplo, a vinagreira, né? Que, nossa, tem até uma cerveja de vinagreira muito gostosa, viu, pessoal? Muito saborosa e tal. Beleza? Pessoal, essa foi a última aula de produção de hortaliças. Espero que vocês tenham gostado, tá? Não deixe de tirar dúvida. Eu estou sempre à disposição de vocês. Um forte abraço. Fiquem todo mundo com Deus.